Vamos agora trabalhar o método indireto. Conforme nós estudamos, a diferença básica entre o método direto e o método indireto de apresentação da DFC está na apresentação do fluxo de caixa operacional. Lembra disso? Pronto, os fluxos de investimento e de financiamento, eles serão apresentados da mesma forma. Opa! Então vamos ver como é apresentado esse método indireto, também chamado de método da conciliação ou método da reconciliação. Tranquilo. De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de... E aí ele fala, tá? Variações ocorridas no período, nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar. Itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, tributos diferidos, ganhos e perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável, e todos os outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de financiamento. Então, para eu chegar ao fluxo operacional pelo método indireto, eu vou partir do meu lucro líquido, que está, lucro ou prejuízo, porque pode ser prejuízo, né? Que está lá na DRE. E aí, a DRE ela é apresentada pelo regime de competência. Aí eu vou ajustar o quê? Tudo aquilo que não afetou o caixa, como despesa de depreciação, ou resultado de equivalência patrimonial, ou então, né, despesa ou receita, que não afetam o caixa, ou então aquilo que pertence a outro fluxo de investimento e de financiamento, como por exemplo o lucro na venda de um imóvel. Ele está na DRE, mas ele pertence ao fluxo de investimento. É isso que a gente vai fazer. Pronto. Vamos avançando. O lucro ou prejuízo líquido está sujeito a dois tipos de ajustes. Então eu vou começar com o resultado, depois a gente vai ver. E eu vou ter dois ajustes. O primeiro ajuste na DRE e o segundo ajuste, no balanço. Então, o primeiro ajuste ele é feito na DRE e o segundo ajuste ele vai ser feito no balanço patrimonial. Pronto. O primeiro ajuste, eu vou pegar tudo aquilo que ou não afeta o caixa de receita e despesa, ou pertence a outro fluxo e ajustar esses valores, conforme nós estamos vendo aí. Pronto, então, primeiro ajuste, os decorrentes de receitas e despesas que não têm efeito no caixa e que não pertencem às atividades operacionais. Por exemplo, despesas de depreciação, elas reduzem o lucro, mas não reduzem o caixa. Portanto, devem ser revertidas e somadas ao lucro líquido. Eu tenho lá a minha DRE. Aí eu tenho as minhas receitas. Aí eu tenho aqui, por exemplo, menos despesa de depreciação. Olha aqui. Que, claro, eu cheguei lá ao meu lucro líquido. Pronto. Eu começo a minha DFC da seguinte forma. Olha. Então, eu vou fazer aqui a minha DFC pelo método indireto. Então, eu vou começar como? Olha, o fluxo de caixa operacional. Estou fazendo pequeno por causa do espaço. Eu vou começar com lucro líquido, que é esse saldo aqui. Pronto. Em tese, eu estou considerando que tudo foi pago ou foi recebido. Mas a despesa de depreciação, que eu debito despesa e crédito de depreciação acumulada, ela não impactou o nosso caixa, o equivalente de caixa. Então, eu vou ajustar somando, olha aqui, mais despesa de depreciação. Entenderam? Então, esse ajuste vem com sinal inverso. Outro exemplo, o resultado positivo de equivalência patrimonial, por outro lado, aumenta o lucro, mas não aumenta o caixa.
Porque eu debito investimentos e credito receita de equivalência patrimonial. Por isso, ele deve ser subtraído do lucro líquido. Então, eu tenho aqui mais uma receita de equivalência patrimonial. Aí eu vou ajustar fazendo o quê? Lá na DFC, pelo método indireto. Eu vou pegar menos receita de equivalência patrimonial. Por quê? Porque a receita de equivalência patrimonial, ela aumenta o resultado, mas não aumenta o fluxo de caixa operacional. Entenderam? Pronto. Felipe, se fosse um resultado negativo de equivalência patrimonial, aí eu iria somar ao lucro líquido. Se eu tivesse menos resultado negativo de equivalência patrimonial, eu iria somar esse resultado negativo. Pronto. É isso. E aí, o ganho na venda de ativos não circulantes aumenta o lucro da entidade e o caixa, ele aumenta. Então, se a empresa teve aqui, ó, mais ganho na venda, por exemplo, de imobilizado. Isso foi à vista. Opa, aumentou o lucro e aumentou o caixa. Então não faz nada, Felipe. Calma. Porque a venda de imobilizado pertence ao fluxo de investimento. Não pertence ao fluxo operacional. Então vou ter que fazer um ajuste fazendo o quê? Menos ganho na venda de imobilizado. Aí eu vou ter aqui o que, claro, nós chamamos de lucro líquido ajustado, porque eu tenho a segunda parte do ajuste. Então, o que vai acontecer no primeiro ajuste, eu vou pegar tudo da DRE que não tem efeito no caixa ou pertence a outro fluxo e vou ajustar lá no meu método indireto do cálculo do fluxo de caixa operacional da DFC. E ajuste é o quê? Se subtrair, eu vou somar. Se somar, eu vou subtrair. Pronto. O que mais? Eu vou agora para o segundo ajuste, que são os decorrentes da variação de ativos e passivos ligados às atividades operacional lá do balanço. Então, tudo que é ativo ou passivo ligado à atividade operacional, eu vou aí fazer essa utilização. E aqui, pessoal, é um pouco lógico em uma parte, mas a outra parte não tanto e a gente vai entender. Claro, eu vou mostrar para vocês. Então, vejam. Eu vou somar as reduções. Olha aqui. Eu vou somar as reduções nos saldos das contas do ativo circulante realizável a longo prazo vinculado às operações exceto disponível. Por quê? Olha, se eu tinha um saldo de clientes, vejam, que era 10 e ele está 8, é porque presume-se que foi recebido. Então, a redução no saldo do ativo, da saldo de ativo ligado à atividade operacional, é porque ele recebeu o dinheiro. Então, ele diz, ó, a redução do saldo da conta de clientes indica que os recebimentos do período superaram as vendas a prazo. Em outras palavras, a redução do saldo da conta clientes de um ano para o outro mostra que a empresa recebeu mais do que o valor das vendas computadas no período. Assim, a redução na conta clientes e outros ativos circulantes realizáveis a longo prazo deve ser somada ao lucro líquido. Pronto. É isso que a gente faz, tá? Agora, subtrair os acréscimos nos saldos das contas do ativo circulante realizável a longo prazo, vinculados às operações, exceto disponível. Opa, Felipe, o aumento dos saldos das contas a receber de um ano para o outro evidencia que apenas parte das receitas foram de fato recebidas pela empresa, a outra parte foi vendida a prazo, não aumentando o caixa. Então eu tenho que reduzir esses aumentos. É como se fosse assim, pessoal, olha. Eu tive uma receita de 100 mil. Lá, quando veio o resultado para o fluxo operacional, ele trouxe o lucro que considerou a receita de 100 mil. Mas ele só recebeu 80. 20 mil não foram recebidos. Aí ele tinha um saldo de 0, enquanto recebeu, aumentou para 20. Opa! Se aumentou, é porque ele não recebeu das vendas. Então eu vou subtrair o aumento das contas a receber de clientes, por exemplo. É importante lembrar, pessoal, muito importante reiterar, que ainda confundem, que o caixa e os equivalentes de caixa não integram as variações das contas do ativo
circulante, tá bom? Elas não integram as variações das contas do ativo circulante. Pronto, perfeito. Vejam aí todo esse procedimento. Olha aqui, então já fizemos aqui o primeiro ajuste, segundo ajuste. Já a gente vai ver mais coisas, tá? A gente vai ver aí mais detalhes de toda essa explicação. E claro, quando ele fala vinculadas aqui às operações, olha, é lembrar que esses vinculados às operações, isso daqui é o fluxo de caixa operacional. Pronto, beleza. Vamos então avançando. Tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Agora eu vou analisar as contas do passivo. Olha, eu vou somar os acréscimos nos saldos das contas de passivo circulante e não circulante, claro, vinculados às atividades operacionais. Por exemplo, os acréscimos nos saldos das contas do passivo exigível, em contas vinculadas às operações, significa que os pagamentos em dinheiro, eles foram menores que as despesas efetivamente incorridas pela entidade. Por isso eu vou acrescer isso, né? Esses acréscimos são somados ao lucro. Então o que é que ele está dizendo? Olha, lá no meu resultado, eu tive uma despesa de 10 mil, que eu diminuí para chegar àquele lucro líquido que começou o método, né, o fluxo de caixa operacional pelo método indireto. Porém, daqueles 10 mil, eu não paguei os 10 mil, eu só paguei 4 mil. 6 mil não foram pagos, por isso que eu tenho um aumento no saldo da conta de uma dívida. Então, se houve esse acréscimo, eu vou somar, porque desses 10 só foram pagos 4. E eu estava considerando como pagamento de 10. Então eu vou ter que somar 6 para ter um valor líquido de 4 mil pagos. Então, esse é um outro ponto. As reduções é fácil. Olha, se o meu passivo reduziu de 10 para 2, é porque eu paguei 8. Então, subtrair as reduções nos saldos das contas do passivo circulante e não circulante, vinculadas às operações. Aqui é o raciocínio inverso o do item C. As reduções nos saldos das contas de passivo exigível dão a entender que os desembolsos financeiros realizados pela entidade, eles foram maiores que as despesas efetivamente incorridas no período. E por isso, tais valores devem ser subtraídos do lucro líquido. É isso que a gente vai fazer. Então, resumindo, pessoal, nós vamos ter aqui, e eu vou te dar algumas dicas para você entender todo esse procedimento e a gente depois fazer aí uma questão, tá? Uma questão. Pronto. Olha, eu vou começar método indireto. Eu vou calcular o fluxo de caixa das atividades operacionais. Eu vou começar com o resultado líquido do exercício e eu vou fazer o primeiro ajuste, que é onde? Na DRE, tá certo? Que é na DRE. Geralmente são essas contas. Olha aqui. Geralmente são essas contas. Eu vou somar depreciação, amortização e exaustão. Por quê, Felipe? Porque ela diminuiu o resultado, mas não diminuiu o caixa. Eu vou somar a perda de equivalência ou diminuir o ganho. Eu vou somar o prejuízo ou diminuir o lucro na venda de bens do ativo não circulante que pertence a outro fluxo. Ou eu vou somar ou diminuir variação cambial. Se for variação cambial passiva, porque aí não é impacto no caixa. Então eu somo se foi despesa e eu subtraio aí se foi receita. Beleza, tranquilo. E aí, claro, pode pintar aqui às vezes também. Vejam. As despesas financeiras não pagam. Despesas financeiras não pagas.
Tá certo? Então esse daí é um item que vem muito nas provas. E aí eu tenho o que nós chamamos de resultado líquido ajustado, tá? Resultado líquido ajustado. Aí eu vou ter o meu segundo ajuste, que é a variação dos ativos e passivos ligados às atividades operacionais, exceto o disponível, porque o disponível é a própria variação. Então eu tenho aqui as variações nas contas aí do balanço patrimonial. É isso que a gente vai ter. Pronto. Beleza. Bom demais. E aí aqui, pessoal, tem duas dicas. Nós explicamos por que funciona assim. Beleza? E nas questões a gente vai até mostrar isso também. Mas aqui eu quero que você veja dois pontos importantes. Olha aqui. O primeiro, que esse segundo ajuste, que são as variações das contas do ativo e passivo ligados à atividade operacional, quando for do ativo é sinal inverso, quando for do passivo é sinal igual. Veja, se for diminuição do ativo, eu vou somar. Se for aumento, eu vou subtrair. Do passivo serão sinais iguais. Se for aumento, eu somo. Se for diminuir, eu vou subtrair. Outra forma de você entender é da seguinte maneira, que fica bem mais fácil, tá? Que fica aí bem mais fácil. Olha, D seria aplicação, e aí aplicação eu subtraio o fluxo de caixa. C seria origem, origem de recursos, eu aumento o fluxo de caixa. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver um ativo, que ele passou de 10 para 12 mil, vejam que eu subtraí aqui, ó, eu tive um aumento de 2 mil, então eu debitei a conta em 2 mil. Então eu apliquei, eu diminuí. Vejam, o aumento das contas do ativo, eu vou subtrair porque é uma aplicação de recurso, eu estou gastando. E isso vale também para o passivo. Se o passivo, ele diminui de saldo, eu estou debitando, é porque ele está pagando. Aí, ó, eu vou subtrair. Entenderam? Já no passivo, da mesma forma. Olha aqui. O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui um passivo, que ele passou de 7 para 8 mil. Então, ele aumentou aqui por meio de um crédito em 1.000. Pronto, Felipe, ele creditou 1.000 nessa conta. Beleza. Então, o crédito é a origem. Então, ele vai somar. Então, vejam, aumento das contas do passivo, como eu estou creditando, eu vou somar esse valor. Observem, se eu diminuir a conta do ativo, eu vou creditar. Então, eu vou somar também este valor. É isso que a gente tem aí para o nosso procedimento. Pronto. Tranquilidade. Beleza? Show de bola. Então vamos aí agora responder o quê? Fazer uma questão. A dica aqui, pessoal, é sinal inverso, ativo, e passivo, sinal igual. Pronto. Eu tenho o mesmo exemplo, só que eu vou pedir pelo método indireto. Veja, a partir do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, eu quero que calcule a deve ser pelo método indireto. É o mesmo balanço de X1 e X2, é o mesmo período da DRE de X2, é as mesmas informações, aumento de empréstimos do valor de 2.000 e os juros, né? 2.000 de juros e 8.000 de novos empréstimos, e o aumento do capital social ele foi integralizado pelos sócios em dinheiro. Pronto. Beleza. Então o que é que eu vou ter que fazer aí? Nós vamos ter que encontrar os nossos resultados.
Tranquilo? Então vamos ter que encontrar o nosso resultado. Então nós vamos fazer aqui, ó. DFC, método indireto. Eu vou começar aqui com um. Fluxo de caixa operacional. Que agora mudou. Agora eu vou partir de quem? Eu vou partir do lucro líquido do exercício. Olha aí. Quanto é o lucro? R$1.000. Então eu vou colocar aqui R$1.000. Aí eu vou fazer o primeiro ajuste, que são nas contas de resultado. Vejam o que é que eu tenho. Eu tenho aqui 3 contas que eu vou impactar. Primeiro, é o seguinte. Despesa de depreciação, que é clássica, tá? Despesa de depreciação, porque ela não foi paga, débita despesa de depreciação, crédito de depreciação acumulada. A despesa financeira que não foi paga, apesar de ela ser regra fluxo operacional, então eu tenho que ajustar porque não pagou. E o resultado positivo de equivalência patrimonial, que ele também não há saída de caixa. São essas 3. Felipe, salários. Olha, salários eu vou fazer e nós vamos perceber que ele vai ser feito, ó, junto com a questão aqui do lucro líquido e dos ajustes, como vendas e outros itens, né? Claro, vendas eu suponho que foi pago, então ele já está considerando aqui, eu já vou considerar. E salários eu vou fazer, além dessa diminuição que ele está considerando, a variação da conta. Então vamos ver, olha, basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar lá e depreciação, eu vou somar, diminuiu, não impacta o caixa, eu vou somar a despesa de depreciação, mais 1.000. Eu vou somar a despesa financeira não paga, despesa financeira não paga de 2.000. Beleza. E menos que foi, aumentou o resultado, mas não aumenta o caixa, menos o resultado positivo de equivalência patrimonial de menos 2.000. Vejam que aqui eu tive o primeiro ajuste, que foi na DRE. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o resultado líquido ajustado. Vou já te mostrar a questão dos salários, tá bom? Dos salários. Então aqui vai dar 2.000. Pronto. Os salários eu não fiz porque eu subentendo que ele pagou aí 10.500 e eu vou fazer o complemento com a conta. Pronto, Felipe. Agora eu vou para as contas do balanço. Olha, quem são as contas do balanço ligadas à atividade operacional? Eu vou ter duplicados a receber e estoques e eu vou ter fornecedores e salários a pagar. É isso que eu vou ter aqui nesse dispositivo. Pronto. Então eu vou ter que analisar aí cada um desses itens. Beleza, vamos lá. Duplicatas a receber. Olha, de um ano para o outro, ele aumentou de saldo. No valor de quanto? 15 menos 8 vai dar 7.000. Lembra que quando for ativo é sinal inverso. Então eu vou fazer o quê?
eu vou subtrair. Aí você, mas Felipe, como é que eu vou subtrair? Porque quando diminui, é porque eu recebi, aí eu somo. Mas quando aumentou, por que que eu vou, né, subtrair? Aí vamos lá, eu vou explicar para você. Menos, menos aí, menos o aumento de clientes, né, de duplicados a receber, na verdade. Menos, menos duplicados receber, que vai dar menos 7.000. Pronto, Felipe, tranquilo. Olha aí, menos 7.000. O que é que acontece, né? Por que que ele faz isso? Olha a lógica. Vamos lá. Quanto foi que ele recebeu de clientes? Ele recebeu 8 que ele tinha a receber, mais 50 das vendas a prazo, 58, menos 15, ele recebeu efetivamente 43. Pronto, ele recebeu 43.000. Nós vimos lá anteriormente. Mas, Felipe, ele recebeu 43, só que quando o resultado foi para a DFC pelo método indireto, eu considerei um recebimento de 50.000. Entenderam? É como se ali dentro eu tivesse recebido duplicados receber de 50.000. Só que, na verdade, ele não recebeu 50, ele só recebeu 43. Então, aquele aumento, tá certo? Foi porque ele não recebeu. Então, por isso que eu subtraí 7 para que 50 menos 7, eu tenha no fluxo operacional pelo método indireto o recebimento de 43. Só que você não precisa pegar essa lógica. É aprender ou por meio de débito e crédito, que eu expliquei, débito e aplicação diminui, crédito é origem e soma, ou então sinal inverso. Aumentou de saldo, eu vou subtrair. Diminuiu de saldo, eu vou somar. Pronto! Passivo aumentou de saldo, eu vou somar. Diminuiu de saldo, eu vou subtrair. Aqui é só para você por que que eu faço esses cálculos. Né? É um cálculo meio troncho. Ele vai lá por trás, mas eu te expliquei por que que eu tive que diminuir 7. Agora é ligar um método um pouco mais automático. Olha, estoques, ele diminuiu de saldo de 20 para 8, que é de 20 para 18, que é 2.000. Então agora eu vou somar mais a diminuição do saldo de estoques no valor de 2.000. Beleza. Passivo, eu aumentei o saldo de 20 para 27, que é 7. Agora é sinal igual. Então eu vou somar mais o aumento de fornecedores, mais o aumento de fornecedores, que passivo é sinal igual, mais 7.000. E por fim, eu tenho uma conta de salários a pagar. De um ano para o outro diminuiu. 8 menos 5 vai dar 3.000. Então eu tenho a diminuição de salários a pagar, menos a diminuição de salários a pagar. Vejam, ele pagou 13.500, correto? Ele tinha 8, mais 10.500, 18.500, só pagou 5, ficou 13.500. Aí aqui eu considerei 10.500 e eu tinha que considerar mais 3.000 para fechar os 13.500 pagos. Por isso que eu fiz essa variação. Então eu vou chegar aqui ao meu fluxo de caixa operacional, claro, gerado, vamos ver, né? Esse daqui é o segundo ajuste, que eu coloquei a abreviação, tá? Deixa eu só... É o segundo ajuste, que é aí do balanço patrimonial. Eu tenho aqui o caixa gerado das atividades operacionais. Pronto. Aqui eu corto 7 com 7,
2 mais 2, 4 menos 3 dá 1.000. Lembra? Deu o mesmo valor que no método direto. E tem que dar. Tem que chegar ao mesmo valor. Então ele gerou o caixa no fluxo operacional, tanto pelo método direto quanto indireto, de 1.000. Então lembra, eu posso apresentar DFC por qualquer um dos métodos. Mas eu tenho que dividir em fluxo operacional, financeiro e de investimento. A diferença está na apresentação do fluxo operacional. Pelo método direto eu pego recebimento menos pagamentos ligados à atividade operacional. Pelo método indireto eu vou ter que fazer esse ajuste, que é uma receita de bolo bem tranquila. Felipe, e o fluxo? Olha aqui. E o fluxo de investimento? E o fluxo de financiamento? E a variação? E o saldo inicial? E o saldo final? Todos esses valores, eles serão iguais ao que a gente apresentou no método direto. Tranquilo? Todos que ele apresentou aí no método direto. Combinado? Então, é isso que a gente tem em relação à nossa DFC. Já apresentei o método direto, o método indireto, e aí na aula seguinte a gente vai ver questões e já vai te dar dicas de como responder mais rápido e como ele aprofunda o estudo desses assuntos. Um forte abraço e bons estudos!